Olá, nós somos as alunas Bianca Firmino, Jordana Alexandre e Maria Jaqueline. Nós somos alunas do curso de Medicina e estamos aqui pelo projeto Educação em Ação, a Universidade vai à Escola, do SESMAC, para falar sobre plantas medicinais orientadas pela professora Juliane Cabral. O nosso projeto ele é desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a UNCISAL. Aqui nós vamos trazer as plantas medicinais vistas em 4 tópicos e, no fim, vamos terminar com uma interação, um jogo. Primeiramente, nós vamos trazer a história, depois a importância, a nomenclatura, falar um pouco sobre a toxicidade das plantas medicinais e, no fim, interagir com perguntas sobre o que nós falaremos ao longo da aula. Historicamente, o uso das plantas surgiu na tentativa de suprir as necessidades básicas de uma determinada população. Então, as populações antigas, elas utilizavam as plantas nas suas necessidades básicas. E era tudo num efeito de causalidade. Ou seja, era uma causa e um efeito. Eles testavam, eles não tinham certeza do que eles estavam fazendo até precisarem testar e descobrir se aquilo estava fazendo bem ou se não. Se estava fazendo bem, eles mantinham. Se não estava, não era mais utilizado aquilo de novo. O uso das plantas foi tanto em alimentos quanto nos efeitos terapêuticos e também nas roupas. Eles vieram para melhorar a qualidade de vida e foram muito mais aproveitados depois do desenvolvimento da ciência, que de forma alguma deixou passar esse conhecimento que se tinha a respeito das plantas. Muito pelo contrário, aprimorou e hoje em dia nós estamos aqui vendo remédios, tratamentos baseados em plantas. Bom, as plantas elas têm uma influência cultural muito forte. Inicialmente, ela era algo mais artesanal, algo mais caseiro, e nós podemos ver essa influência da cultura dentro das próprias comunidades indígenas, que a gente vê que eles ainda têm uma forte relação com a natureza e com as plantas na forma de tratamento, de alimento, de ter aquilo na sua cultura. Então, até hoje, as plantas, elas influenciam sim na nossa cultura, na nossa própria cultura. Porque se nós fazemos uso de chá, de algum tipo de banho, é por causa da influência da cultura. Esse conhecimento, ele é um conhecimento passado de geração para geração. Tanto é que eu estou aqui fazendo um vídeo a respeito das plantas, coisas que eu já tinha ouvido falar com pessoas que vieram antes de mim, e vou poder passar isso para outras pessoas que vão vir depois de mim. Esse uso, ele era maior na Idade Média, porque durante o período da Idade Média, o conhecimento científico ele ficava restrito à igreja. Então, a população restava para ela fazer uso das coisas naturais. Então, era muito forte o uso de planta por isso, porque o que tinha de conhecimento científico não era divulgado. E também, as plantas elas têm forte influência no processo migratório. Nós vemos isso quando estamos estudando história e vemos que os portugueses eles atravessavam o mar para chegar na Índia atrás de especiarias. E especiaria, o que é uma especiaria? Especiaria é tempero. E tempero nada mais é do que planta. Então, as plantas elas foram importantes também para que se fosse estimulado esse processo de migração. E também, voltando na parte da cultura, influenciava na cultura numa relação de troca de conhecimento sobre determinadas plantas. E, por fim, ainda hoje, de acordo com a OMS, 80% dos brasileiros ainda fazem uso da medicina tradicional, ou seja, das plantas, para resolver determinados problemas de saúde. Oi, gente. Então, dando continuidade, agora iremos falar um pouquinho sobre a importância dessas plantas. Por que estudar sobre essas plantas? Por que conhecer sobre essas plantas? Então, gente, as plantas medicinais,
são favoráveis à nossa qualidade de vida. Elas são plantas que nos auxiliam a melhorar na nossa saúde. Além disso, também ajudam no tratamento de doenças. Mas como assim? As plantas melhoram a nossa qualidade de vida. Por exemplo, quando uma pessoa está em situação de estresse e utiliza um chá, um exemplo, um chá de camomila, essa pessoa passa a ter uma sensação de tranquilidade. Então, esse chá está melhorando a sua qualidade de vida, porque está reduzindo o seu estresse. Mas por que essas plantas auxiliam no tratamento de doenças? Porque essas plantas também, plantas medicinais, apresentam substâncias que são fitoterápicas. São substâncias que tratam doenças. Claro que essas plantas só vão conseguir melhorar a qualidade de vida, ajudar no tratamento de doenças, se essas plantas forem utilizadas de modo correto. Por isso, é importante conhecer essas plantas, para que a gente consiga utilizar de maneira adequada e promover a nossa qualidade de vida. Além disso, além de conhecer a história, além de conhecer sobre a importância, é também importante entender um pouquinho da nomenclatura das plantas, porque a partir do momento que a gente entende a nomenclatura das plantas, conseguimos fazer distinção. Mas por que fazer distinção? Porque as plantas, não são todas as plantas que são medicinais. Existem plantas que são venenosas, ou seja, não vão proporcionar qualidade de vida, mas vão fazer mal às pessoas. Por isso que é importante a gente conhecer o nome, para que a gente saiba se aquela planta é uma planta medicinal ou se ela é uma planta venenosa. Um exemplo de planta venenosa é a planta Comigo Ninguém Pode. O nome planta Comigo Ninguém Pode é o nome popular. Já o nome Dieffenbach seguine é o nome científico. E lá na frente, vocês vão entender um pouquinho a diferença de nome científico e nome popular. Então, essa planta aqui, com o nome popular Comigo Ninguém Pode, é uma planta venenosa. Mas muitas pessoas no Brasil têm essa planta em suas residências, em suas casas, para fazer decoração do jardim, para fazer decoração da varanda, ou seja, ela é uma planta que é utilizada de modo ornamental, ou seja, decorativo. Mas, se você utilizá-la, ela não vai melhorar a sua qualidade de vida, ela vai ser bem maléfica, ela vai fazer mal à nossa saúde. Então, ela não pode ser utilizada como planta medicinal. Com relação à nomenclatura científica e à nomenclatura popular, é importante saber que a nomenclatura científica é o nome que é dado no mundo todo. Essa planta aqui será conhecida como Cymbopogon citratus no mundo todo. Ela vai ter esse nome, mas ela tem também um nome popular. O nome popular é um nome que é variável, que ele vai mudar de região para região. No caso dessa planta, dessa imagem aqui, o nome popular é capim-cidreira, capim-santo ou capim de cheiro. Mas como assim a mesma planta apresenta 3 nomes populares? Como eu já mencionei, é o nome que é relacionado à região que a pessoa vive. Por isso que tem 3 nomes populares. E por isso também é importante ter a nomenclatura científica, para que seja algo universal e não ocorra maneiras das pessoas confundirem. Sempre esse nome científico vai se referir à mesma planta. Então, pessoal, vamos dar continuidade agora ao que as meninas estavam falando, especificamente sobre toxicidade.
A toxicidade, ela tem uma relação muito grande com a questão histórica, com a questão da nomenclatura, porque conhecer esses elementos vai nos indicar qual é a toxicidade daquela planta, saber o nome dela, saber de onde ela vem, porque isso vem ao longo das gerações sendo passado para as pessoas. A toxicidade, ela é muito importante porque, dependendo da planta, ela pode afetar o sistema imunológico dessa pessoa e pode causar até a morte. Então, é preciso entender esses elementos que estão na tela. O tempo de preparo. Geralmente, o tempo de preparo, ele está muito relacionado com esse terceiro item, que é o tempo de fervura. Porque muitas pessoas têm um costume de fazer os chás fervendo a água e colocando a erva direto na água fervente. E isso pode causar a eliminação de substâncias tóxicas devido ao tempo de fervura e até eliminar as substâncias benéficas para aquela pessoa. Então, a forma mais correta que os cientistas indicam é aquecer a água, colocar em um recipiente de vidro, depois colocar as ervas, as folhas e tampar e esperar que aquela erva elimine ao longo do tempo aquela substância, aquela essência para que você consuma. Além disso, é preciso ficar ligado na quantidade utilizada, porque se você consome uma quantidade exacerbada dessa folha, dessa erva, ela pode causar efeitos contrários e, como eu mencionei, pode vir levar à morte do indivíduo. Dois outros elementos importantes são o cultivo e coleta e a parte da planta a ser utilizada. Por que eles estão relacionados? Porque saber qual é a parte da planta utilizada é de fundamental importância, não só para você ter os benefícios, mas também para proporcionar a você a forma correta de retirar do solo, porque muitas pessoas não sabem cultivar, então acabam arrancando a raiz do solo, danificando o solo, que inviabiliza o cultivo, novamente, daquela planta, a utilização correta. Outra coisa importante relacionada ao solo são os agrotóxicos. Muitas pessoas sabem, a maioria das pessoas sabem, que os agrotóxicos, eles têm um efeito tóxico nos alimentos, no solo que eles são cultivados. Só que as plantas, elas, apesar de serem cultivadas em solos que não têm agrotóxico, elas podem sim trazer um efeito tóxico, independente da presença desse agrotóxico ou não. Nós trouxemos aqui para vocês um exemplo, que seria a romã, que é chamada de Punica granatum, e ela tem dois efeitos, como já mencionados, efeitos benéficos e efeitos maléficos. Os efeitos benéficos são, por exemplo, o efeito anti-inflamatório, ou seja, ela vai fortalecer seu sistema imunológico e vai evitar o desencadeamento de uma cascata de inflamação, por exemplo. E um efeito negativo seria a paralisação de nervos motores. Então, consumir o chá de romã em excesso pode trazer a paralisação desses nervos e, por consequência, a paralisação, por exemplo, de músculos, que inviabiliza o movimento daquele indivíduo. Agora, a Bianca vai dar continuidade para vocês, falando um pouco sobre o jogo que nós criamos acerca desse assunto. Bom, o nosso jogo, ele é composto por algumas perguntas que retomam, de alguma forma, as coisas que a gente explicou ao longo da aula. O intuito do jogo é ser utilizado no site Kahoot, mas aqui nós vamos passar a nossa própria apresentação. Bom, a primeira pergunta é: a intoxicação ou danos ao organismo só ocorre por remédios industrializados? Essa é uma alternativa falsa, pois como nós vimos ao longo de toda a apresentação, a intoxicação ela pode sim ser feita se você usa a planta errada, ou seja, se você está consumindo uma planta que não é própria para consumo, ou se você usa a planta que é sim própria para consumo de uma forma errada. Então, não, a intoxicação não ocorre só por remédios industrializados. A próxima. A afirmação chá não faz mal é verdadeira ou é falsa? De acordo também com o que nós vimos ao longo da nossa apresentação,
Essa é uma alternativa falsa. Por quê? Se o preparo for feito de forma errada, se o cultivo e a coleta for errado, se o tempo for um tempo inadequado, se a quantidade for inadequada, então sim, o chá pode te fazer mal, mesmo sendo de plantas, que é uma coisa natural. A próxima. Se não for utilizado agrotóxicos no cultivo das plantas, elas não apresentam nenhum risco a serem consumidas. Essa alternativa é falsa, porque como foi explicado, o agrotóxico, ele é algo para o solo que é utilizado, né, para as plantações, para proteger das pragas, todas essas coisas. E realmente eles dão uma certa toxicidade à planta, porque ele é um produto químico. Então, ele vai dar uma toxicidade química a determinada planta. Sendo que essa planta, ela pode sim ter uma toxicidade além da toxicidade que vem do agrotóxico. Como nós vimos ao longo da apresentação, a toxicidade, ela pode ser desencadeada por um tempo inadequado, por um modo de preparo errado. Isso pode acabar ativando propriedades tóxicas das plantas, mesmo sem nenhum uso de agrotóxico. Essa agora, qual parte da planta medicinal pode ser utilizada? Bom, de acordo com o que nós vimos, a parte da planta que pode ser utilizada vai depender da planta. Vai ter planta que vai ser melhor usar a folha, vai ter planta que vai ser melhor usar a casca do tronco, vai ter planta que vai ser melhor usar o fruto. Tudo vai depender da planta que nós estamos lidando. Então, a resposta dessa, letra B. Nessa questão, nós vamos analisar as alternativas. A pergunta é: qual desses não é um fator de toxicidade relacionado ao uso de plantas medicinais? A letra A diz que o uso da parte inadequada não é um fator de toxicidade. E essa resposta está errada. Porque, como nós vimos, se você usa a raiz de uma planta que você deveria usar a folha, o efeito disso no seu corpo pode ser completamente diferente se você usasse a parte adequada. Então, a A está errada. A letra B diz que o tempo de fervura não seria um fator de toxicidade. E isso nós também vimos que não está certo. Porque se ficar mais tempo do que o adequado, essa planta ela pode perder suas propriedades benéficas e pode acabar desencadeando propriedades que são tóxicas. Então, a B também está errada, não responde a nossa pergunta. A letra C, ela diz que o modo de preparo não é um fator de toxicidade. Mas, se você usar o modo de preparo incorreto, pode sim ser um fator de toxicidade. Porque pode, do mesmo modo do tempo de fervura, inativar e ativar coisas que a gente não quer que sejam inativadas ou ativadas. E, por fim, a letra D, e a resposta que responde a nossa questão é: a quantidade de ingestão adequada não é um fator de toxicidade relacionado ao uso das plantas medicinais. E isso nós podemos ver até quando falamos sobre a romã, que, ao ser utilizada a quantidade adequada, ela funciona como um ótimo anti-inflamatório. Mas, se for usado uma quantidade inadequada, ela já não seria, podendo causar paralisação dos nossos músculos. Mas a sua quantidade de ingestão adequada não é um fator de toxicidade, pois ela é sim benéfica. Bom, essas são nossas referências. Essa foi nossa aula, nós encerramos por aqui. Essas foram as nossas referências. E, se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no Instagram, DAC_SESMAC. Se inscreve no canal do YouTube, deixa o like. E é isso. Obrigada.